com a Bíblia do lado, cooperem, amém? 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o teu santo nome. Amém? Diácono, ajuda a irmã Dilma aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12. Acha para ela. Isso, os obreiros. Esses obreiros trabalhadores da casa é bom demais, né? Amém, ó. Diego aqui tá afiadinho, né? Você viu? Louvado seja Deus. Essa família é abençoada. Amém, igreja? Isso mesmo, um ajuda os outros. 2 Coríntios, capítulo 12. Grande é o nome e a soberania de Jesus Cristo sobre toda a terra. Louvado seja Deus. Amém? Achou, irmã Vilma? Isso, ele vai ajudar a senhora também. Isso. Eu sinto a tua vitória essa noite. Eu sinto a resposta das tuas orações essa noite. Eu sinto que o que você precisava vai sair daqui completo. Deus é poderoso e fiel. Amém? Grande é o teu nome. Vamos lá, guerreiro. E diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 12. O tema é a visão celestial, o espinho na carne. Versículo 1. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de um homem, de que ao homem não é lícito falar. Assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 dias orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí então eu estou forte. Oh, glória! Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ei, palavra do céu, amém? Jesus é bom. Jesus quer curar sentimentos hoje, viu, irmãos? Jesus quer visitar o coração hoje. O exterior é muito simples a gente julgar, mas o íntimo dos nossos sentimentos são vistos pelos olhos de fogo de Jesus, lá dos céus. Nada passa desapercebido. E Ele cuida de você. Ele se importa com você. Ele ama você. E é isso que Deus quer relatar hoje. Amém? Mas entenda, Deus sempre trata de uma forma que é a contramão do que nós esperamos, a contramão do que nós pensamos. Deus nunca trata da forma que a gente planeja. Vamos entender um pouquinho da palavra? A Bíblia fala sobre a história de um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Cristo teve por excelência achar um homem no meio de tantos perseguidores, e um dos principais perseguidores, para o lapidá-lo e convertê-lo, a fim de que ele seja valoroso à obra. Já aconteceu isso com alguém aqui? Quem éramos nós no passado? Lembra dos pecados, das falas, do mau comportamento, dos palavrões, da bagunça? Lembra de onde Cristo tirou? Lembra de toda a ostentação maligna, de toda a opressão maligna, de tudo o que Cristo já fez em nossas vidas? Pois bem, Paulo era um homem precioso a Deus. Paulo era um homem
especial para Deus. Aleluia, meu Deus. Só que para isso ele passou por um processo difícil. Paulo foi um dos principais, um dos mais queridos e mais usados por Deus. Deus tinha intimidade com Paulo. Ele pagou um preço muito caro, porque não foi o ato da conversão. A Bíblia fala que é caminho de Damasco, Cristo cegou ele e falou diretamente com ele. E ele entendeu que era a voz de um Deus que ele perseguia. Ele entendeu uma soberania de um Deus tão grande. E nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do chefe dos centuriões, do capitão da guarda pretoriana, de todo o reinado supremo, autoritário, respeitado, formado. Falava mais de 3 línguas. Ele tinha 2 cidadanias. Era um homem importante. Ele falava e os outros temiam. Ele dava ordem e era respeitado. Não era um homem qualquer. Mas o íntimo do coração dele era completamente em trevas. As ações dele eram completamente obscuras. Ele tinha prazer no mal. Conhece pessoas assim? Ímpias. Que tem prazer no que é errado. Tem prazer no que é mal. Pois bem, essas pessoas são o alvo de Cristo. Só que depende de nós sermos o canal hoje de representarmos o poder para a conversão de muitos Saulos por aí. A Bíblia nos ensina que a conversão dele foi simples. Ele ouviu a voz de Deus. Só de ouvir a voz de Deus, a vida dele mudou. Aleluia. Ele entendeu o poder de Deus. Toda a formação, toda a hierarquia, todo o comando, toda a autoridade, tudo que ele tinha, não se comparou à voz de Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Ele entendeu que não estava falando com uma pessoa qualquer. Ele foi cheio da presença de Deus só de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aquele homem ele passou um processo extremamente complicado, mesmo depois de convertido. Porque às vezes nós pensamos que ser crente é a coisa mais simples e mais fácil e a melhor do mundo. Não é assim? Quantas pessoas ensinam vocês que ser crente é só vitória? Tem até um hino que fala, né? Agora é só vitória. Agora... Vai nessa história não, hein? Vai não. Evangelho é renúncia. Evangelho é luta contra a carne. Evangelho é enfrentar o diabo, resistir firme na fé, dar boa conduta. O evangelho é difícil. Mas por que é difícil? Porque a Bíblia fala que os céus é conquistado à força. Não dá para entrar no céu de graça. Eu costumo dizer, imagina nós, hein, Diego? Chegando no céu de mão dada. E aí vamos bater papo com Paulo. E aí, Paulo, como é que você chegou aqui? Rapaz, eu cheguei decapitado. E aí, Pedro, como é que você chegou? Rapaz, eu fui pregado na cruz de cabeça para baixo. E você, Isaías? Rapaz, eu sou seu fã. Como é que você chegou aqui no céu? Eu fui cerrado ao meio. E você, como é que chegou? Pela graça. Repara que tem diferença. Repara que o sofrimento dos mártires nos dá um exemplo de se gloriarmos. E às vezes não queremos pensar dessa forma. Porque é pregado um evangelho frouxo. É pregado um evangelho vazio. Mas nós entendemos um pouquinho do que Deus vai falar hoje. E Deus vai falar sobre a vida de um homem tão importante. Para começar, ele foi o que mais escreveu cartas e livros dentro da Bíblia. Só no Novo Testamento ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Muita coisa, né? Dos 27, 13 livros só foi ele. Nenhum outro homem dentro da Bíblia escreveu mais livros do que o apóstolo Paulo. Ele era um homem extremamente culto, ousado. Era um homem valente. Tem homem valente aqui espiritualmente? Tem mulher valente aqui espiritualmente? Porque às vezes parece que a gente não enxerga não, hein? Tem tanta gente com as pernas balançando aí na frente do inimigo, tem tanta gente balançando aí pela carne, não está a fim de enfrentar não. Eu não tenho força, não dá, um dia eu vou. Isso daí não é valentia não, hein? Começa a acertar com Deus aí, hein? A Bíblia fala que Paulo, ele tinha tanta intimidade que ele chegou a ponto de ter o arrebatamento, e ele não sabe nem descrever exatamente. Se foi no corpo, se foi no espírito, ele não consegue nem descrever. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus levou ele ao 3º céu. Olha que coisa notória. Nenhum outro homem dentro da Bíblia chegou à presença do trono como Paulo chegou. Ouviu palavras
inefáveis, que nem é digno da humanidade pronunciar. Olha, deve ser uma coisa fora de série, né? Fantástico. Tudo o que você pensa sobre liturgia ministerial foi revelada por Deus através de Paulo. Toda a base do cristianismo sobre a face da terra foi revelado por Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. É ele quem falava, mas era Deus quem usava os lábios dele. E isso causou muita inveja e concorrência. Ele era perseguidor. Então, quando ele se converteu, e se converteu rápido, o povo não acreditou. Você está maluco? O Saulo vindo para cá, mesmo sendo Paulo, quero saber desse homem congregando comigo, não. Ele pousar na minha casa, de jeito nenhum. Esse homem dá doida, pica a mão na minha orelha. Não. Repara que a Bíblia fala que quem é espiritual entende o que é espiritual, mas quem é carnal só entende o que é carne. Ele era um homem mudado, transformado. E a transformação dele foi tão total, tão completa, tão perfeita, que ele queria fazer o melhor para Deus. Deus escolheu um homem e capacitou a ponto de ele se mostrar com excelência para Deus. Procure mostrar-se ao Senhor teu Deus como um obreiro aprovado. Foram palavras de Paulo. Do que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a espada da palavra. Essa era a conduta de Paulo. Você quer entender um pouquinho da personalidade, do caráter, da justiça, da retidão, da vida de Paulo? Ele olhou para mim, ele olhou para a multidão e falou assim: olha, vocês todos agora podem ser os meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Ele chamou a responsabilidade. Eu imito os passos do Senhor. Ele tinha o prazer de viver uma santificação notória e que causou confusão, causou dificuldades. O ministério dele, a vida dele, teve muitos tropeços e muitas dificuldades, justamente pela excelência de vida que ele se mostrava perante Deus. Ele tinha uma intimidade que causava pânico em alguns, mas ele tinha um defeito. Tem homem perfeito? Não, se ele chegasse à perfeição, Deus arrebataria. Deus levaria para o céu, com certeza. A Bíblia fala que ele não só tinha a excelência e a intimidade, a qualificação, o caráter, a justiça, a ponto de ser levado ao terceiro céu e ouvir coisa que a humanidade nunca ouviu, e entender e saber coisas que só foram reveladas para ele. Ele era um homem com gabarito diferenciado. Mas entenda uma coisa, ele tinha suas falhas. Ele era tão correto com Cristo, que ele queria tudo perfeito. Repara uma coisa, que as pessoas que querem tudo muito perfeito, às vezes elas se tornam indigestas. Elas não fazem amigos. Elas não são aceitas. Ele queria tanta perfeição. E ela falou: pastor, mas não você tirou isso da Bíblia? Eu comecei a dar uma fuçada na Bíblia aqui, comecei a ler as cartas, eu comecei a olhar as repreensões de Paulo, eu comecei a olhar as palavras duras de Paulo. Eu comecei a entender um pouquinho da cabeça dele. Quer um exemplo? Um livro na frente aí, Gálatas, capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, eu vou lendo, os irmãos depois acompanham, pode permanecer sentado, tá bem? E diz assim, ó, Gálatas, que é o livro da frente, capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes de alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissolução. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Vamos tentar entender esse trechinho.
foi o líder dos apóstolos. Mas quando a Bíblia fala sobre Tiago, Tiago era o líder, não era o Tiago dos apóstolos, era Tiago, irmão de Jesus, amém? Ele era o líder mais contundente e mais respeitado, vamos pôr assim, entre todos os ministérios forjados e formados naquela época. Então ele era um homem respeitado como o cabeça de muitos ministérios, como o presidente de um dos grandes ministérios atuais. Só que naquela época não tinha tantos ministérios e Tiago era o cabeça, ele era respeitado. Só que a Bíblia fala que Pedro, quando chegou em Antioquia, ele estava comendo e bebendo à vontade com os gentios. E os judeus não comem todas as coisas. Eles têm uma certa divergência, uma certa discrepância. Não como carne de porco, não como coxa que tenha musculatura, como fêmur, coxa de galinha, etc. Tradução, eles tinham uma certa divergência. Mas só que sem a testemunha dos obreiros, sem a testemunha dos grandes da versão eclesiástica das igrejas, ele sentou e ficou à vontade com o povão, comeu à vontade. E de repente, quando ele viu Tiago chegando, que era um dos grandes do ministério, ele disfarçou dissimuladamente e foi se afastando daquele povo que ele estava comendo ali. Ele quis mostrar um caráter que ele não vivia. Porque perante os do ministério, ele mostrava uma santidade, mas fora da presença do ministério, ele mostrava outra conduta. A Bíblia nos ensina que lá, Mateus capítulo 18, fala que Cristo ensina assim, ó, se tiver que repreender, chama no particular e repreende. Se ele não se converteu das suas más condutas, leva 2 testemunhas. Mesmo no particular, repreende e as duas pessoas servem como testemunhas. E mesmo assim ele não vai mudar a história, o perfil, o caráter dele é o mesmo pecador, então expõe a todos na igreja. Só que Paulo era duro. Ele era perfeito. O que ele fez aqui nessa hora? Ele não chamou Pedro no cantinho. Ele falou no meio de todos: Pedro, tá errado, hein? Porque Tiago, que é o líder dos ministérios, chegou, você está tentando desvincular, afastar-se dos gentios? Porque se você vive como gentil, mesmo sendo judeu, você obriga os gentios a serem como judeus. Paulo repreendia na cara. Conhece um pastor que repreende na cara? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paulo repreendia na hora. Às vezes a conduta dele era por ser tão certo que ele repreendia assim no meio de todos. Mas não foi o que Cristo imitou. Não foi a forma que Cristo ensinou. Mas ele queria agradar tanto a Cristo, a presença de Deus sobre a vida dele, que ele criou uma conduta de perfeição. Ele achava que todos tinham que ser convertidos e mudados e libertos e transformados como ele foi de uma hora para outra. Pastor, o que você está querendo levar em tanta história assim? Eu estou querendo levar que Paulo, por mais que tinha intimidade e perfeição, ele tinha falhas. Ele tinha falhas, ninguém é perfeito. Todos têm um direito de errar. Eu acredito que aqui tem pessoas eleitas e amadas por Deus, a ponto de que Deus traga a soberania do poder para mostrar a glória dele através da vida de vocês. Ninguém está aqui por acaso. Porque Deus tem um chamado especial sobre a vida de cada um. Quer um exemplo bobo? Aqui, nesse pequeno ministério, nessa pequena garagem, nesse pequeno templo, que se tornou uma pequena igreja, já aconteceu milagres intensos. Já aconteceu milagres grandiosos. Libertação, transformação, cura, prosperidade, milagres que já aconteceram que a gente não vê em grandes igrejas. Mas por quê? Nós somos especiais? Não. É porque Deus reconhece as nossas fraquezas e também a nossa sinceridade. Paulo, ele era debilitado em muitas coisas, mas ele era extremamente verdadeiro com Cristo. Ele é extremamente sincero com Cristo. E aí eu fico pensando, qual é a história de hoje? Paulo repreendia na cara? Repreendia. Mas ao mesmo tempo, ele também era um cara que guardava mágoas. E eu, caçando a Bíblia, olhando a Bíblia, fui lá em Atos, capítulo 15, versículo 36. Diz assim, ó: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para vermos como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que deste a Panfilha, e se tinha apartado deles e não acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles, que se apanharam um ao outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Repara uma coisa, Paulo tinha era meio bipolar, ele tinha os seus defeitinhos. Conhece pessoa bipolar? Hoje está bem, amanhã está meio complicado. Paulo era assim. Um dia ele fez um convite para Barnabé. Barnabé, vamos passar em todos os locais que nós já passamos. Vamos passar na casa do irmão Jorge, vamos passar lá na casa do Diego, vamos passar lá na casa da Luciana, vamos passar lá na casa do diácono Daí, vamos passar na casa da missionária, vamos passar em todas as casas para a gente ver como o povo está. Anunciamos o evangelho, pregamos a verdade, vamos saber como eles estão espiritualmente. Paulo chamou quem? Barnabé. Barnabé falou assim, não, faz o seguinte, leva Marcos. Sabe quem era Marcos? Marcos era o mais novinho, era o adolescente e não era apóstolo. Não era apóstolo de Cristo. Mas a gente observa aqui o Novo Testamento, tem lá Mateus, Marcos. Marcos nada mais era do que um discípulo de Pedro. Pedro pregou o evangelho e Marcos foi convertido por Pedro. Então todas as escritas de Marcos nada mais foi do que uma descrição do testemunho das falas de Pedro. Só que Marcos um dia negou andar com Paulo. Por quê? Porque Paulo era perfeito demais. Ia cobrar muita excelência, ia cobrar perfeição, ia cobrar postura de crente, ia cobrar, sabe aquela testemunho? Paulo ia cobrar. E aí quando Barnabé falou assim, não leva ele, não. Já me deixou na mão uma vez, não quero ele não. Repara que Paulo, ele tinha suas particularidades. E no meio de toda essa história das falhas de Paulo, nós falamos da grandeza e da soberania de Deus sobre a vida de Paulo. Ele também tinha em todas as tribulações, mesmo sendo um homem escolhido e grande homem por Deus, ele tinha um espinho na carne. Tudo chegou num contexto só para a gente falar do espinho na carne. Eu já ouvi falar em algumas conversas, em rodas de crente, que espinho na carne de Paulo era problemas de doença óptica nos olhos. Eu já ouvi falar que Paulo tinha problemas com mulheres. Ele não se continha porque ele nunca foi casado. Como pode um homem se desprender a pregar? Aquele que não se contém, acase-se, mas aquele que se contém, pregue o evangelho, viva o evangelho. Ele falava uma coisa e era absurdo a pessoa acreditar no oposto, mas a gente enxerga que pessoas lançam rumores, e os rumores não eram bons a respeito de Paulo. Mas o espinho na carne foi concedido pelo próprio Deus. O espinho na carne foi concedido com a permissão de Deus. E agora eu quero lançar essa pergunta para vocês. Porque Paulo não entendia. Vocês entendem o espinho na carne de vocês? Existem umas consequências, né? Existem umas escolhas que fazemos e futuramente sempre deixa consequências. Repara que nada na sua vida vem se você não plantar antes. Nada. Pode ser homem de Deus? Pode. Pode ser mulher de Deus? Pode. Pode ser obreiro na casa? Pode. Pode ser levita na casa? Pode. Pode ser profeta na casa? Pode. Pode ser pastor da casa? Pode. Mas lembre-se, tudo que você planta, você? Essa é a lei. Essa é a palavra. Essa é a ordem de Deus. Paulo, ele não entendia quais eram as falhas dele. Mas quando ele decidiu romper, ele foi falar com Cristo. Senhor, eu não aguento mais. Orou, consagrou, jejuou, se humilhou por 3 dias. E quando ele, com intimidade, foi falar com Deus, falou assim, olha,
Não vou tirar, não. Quem sabe qual era o espinho na carne de Paulo? Os grandes historiadores dizem que ele morava, ou que ele convivia com um grande e forte amigo soldado romano, que fazia parte da guarda pretoriana. Era um soldado de elite, era um homem capacitado, grande, forte. Não era magrinho, franzinho que nem eu, não. Era um homem grande, forte, que era amigo e convivia ou vivia com ele. E a Bíblia fala que ele era mensageiro de Satanás. Sabe qual era a mensagem de Satanás? Não se exalte. Tapa na cara. Ele apanhava todas as vezes que chegava. Ele saía para anunciar o evangelho, voltava em casa e tomava uma surra. Paulo, para pra pensar, comandante, respeitado, hierarquicamente temido, honrado pelo reino, e apanhava na cara de um qualquer, só para ele entender o que era humildade e amor. E aí eu fico pensando, quando ele entendeu, quando Cristo falou para a senhora, não vou tirar o espinho da carne, por já não, porque depois lá pro livro de Tessalonicenses, acho que 1 Tessalonicenses, a gente já lembra que ele se reconciliou com Marcos, e houve um arrebatamento de amor, e Deus tirou o espinho na carne. Repara que a vitória só vem quando você se reconcilia. A vitória só vem quando você reconcilia todas as suas dores, todas as suas mágoas, todas as suas tristezas. Mas pastor, eu tenho razão. Aquele menino me negou uma vez, como é que ele vou botar ele para andar do meu lado de novo? Não for. Enquanto você não souber o que é amar, humildade, submissão, vai continuar apanhando na cara. Repara que as palavras não eram de uma pessoa qualquer, era do próprio Jesus. Não vou permitir que ele saia do seu lado, vai apanhar enquanto não saber amar. Eita. Tem apanhado aí? Tem sofrido aí? Quantas percas? Quantas vezes o diabo te fez de peteca? Nessa guerra, quantas vezes você pode erguer a mão e falar assim, fui vitorioso, fora da presença de Deus, sem obedecer as palavras e os mandamentos, sem ser honesto e verdadeiro com Deus, sem ter compromisso com essa palavra, sem praticar o que você lê. Chega de dor e sofrimento, eu insisto em dizer. Meu Deus. O crente, ele foi assumido como filho. E não foi filho de qualquer um, foi o filho do próprio Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Nós fomos enxertados, somos filhos adotivos. O diabo não tem como te tocar. Enquanto você não souber amar, vai apanhar. Mas quando você converter os seus maus caminhos e aprender a ter uma conduta de amor verdadeira para com Cristo, a sua vida vai mudar. Paulo não sentiu isso. Ele não entendia isso. Por que todos o discriminavam? Porque na razão dele ele tinha lógica, no pensamento dele, na estrutura dele, no caráter dele. Ele era um homem extremamente justo, mas toda a justiça e retidão dele foi submetida à prova do amor. Repara que justiça sem amor não se enquadra. Eu costumo dizer que é como um passarinho só com uma asa. Voa, Diego, um passarinho só com uma asa? E a justiça e o amor faz o passarinho voar porque com duas asas? Estamos prostrados, porque às vezes queremos ganhar a discussão e perder a comunhão com Deus. Eita, meu pai. Eu ganho a discussão porque eu estou certo. Não interessa o que vão falar, não dá satisfação para ninguém. Já ouviu isso? Jesus está falando aí, né? Irmãos, a palavra serve primeiro para mim, sabia? Por muitos e muitos e muitos anos, ao certo, em torno de 12 anos. Eu sou casado com a minha esposa há 22, mas por em torno de 12 anos, essa mulher sofreu nas minhas mãos. E aí eu aprendi, por intermédio da dor e dos tapas da vida, que eu tinha que aprender a amá-la. Hoje eu posso dizer que sou feliz do lado da minha esposa. Hoje eu posso dizer que a minha vida é mudada, o meu lar é mudado.
Eu posso confirmar que a minha casa tem paz. Eu posso afirmar que sou feliz. Que meu casamento é uma bênção. Mas porque você aprendeu? Não. Porque se dependesse de mim, ou se dependesse só dela, continuaríamos na ruína. Sabe o que mudou a minha vida, a vida dela? Colocarmos Cristo em primeiro lugar no nosso lar, Cristo em primeiro lugar nos nossos sentimentos, Cristo em primeiro lugar no nosso casamento. Eu comecei a ler a Bíblia e praticar, Diego. A Bíblia fala assim, olha o que diz a Bíblia. Você, sacerdote, homem, responsável, líder espiritual da tua casa, tenha a sua mulher como sua submissa. Mas pense bem em maltratá-la. Primeiro, você tem que amá-la como você ama Cristo. Tem amado a sua esposa aí como você ama Cristo? Segundo, agora enquadra o homem e a mulher, tá? Que maltratar um dos seus, para começar, é pior que o infiel e tem as suas orações interrompidas. Olha que lição, hein? Da história de Paulo, dos tapas na cara, ao ato de amor. Faz uma autoanálise aí da tua vida. Como é que está a sua história comparado com a história de Paulo? Ele reconheceu. E depois que ele reconheceu, sabe qual foi a vanglória dele? Me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio em todas as perseguições. O último versículo mostra o quanto ele entendeu. E disse, versículo 9, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ponto. Ele entendeu que ele não era perfeito, ele entendeu que ele não tinha razão em tudo, ele entendeu que ele era fraco e tinha que assumir isso. Porque o ego, o orgulho, a carnalidade mostra que o homem tem que ser maior e melhor que todo mundo. A minha palavra é final, eu que mando, eu que ponho dinheiro na casa, eu que governo. O homem sempre tem um orgulho que destrói a vida dele. Esse mal originou-se lá nos céus, no coração de Satanás. E tenta implantar na sua vida, porque já encontrou caminho aberto, legalidade para demônios atuar. Converta-se dos seus maus caminhos. Reconheça as suas fraquezas. Lembra onde você parou, pecou, errou. Volta atrás, confessa ao Senhor, abandona o pecado, se humilha debaixo da onipotente mão de Deus e você vai ver o quanto Deus vai aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Glória a Deus. Ontem tivemos um culto abençoado na casa do pastor Pedro. Toda segunda-feira fazemos culto no lar. E a pregação foi dura. Foi dura, missionária? Missionária, coitada, é só pregação dura. Mas a pregação foi dura. Mas no final eu declarei o meu amor para toda a igreja. E essa verdade é suprema. Essa verdade é a mais pura do meu coração. Eu aprendi a amar cada um de vocês. Mas concluí a pregação. Mesmo com amor, não vou deixar de pregar a disciplina e a verdade da palavra. Porque se nós não formos disciplinados, continuaremos ignorando e achando que o nosso orgulho é que é a razão do nosso ser. Paulo mudou a conduta dele, sabia? Aí ele começou a se gloriar na fraqueza. Qual que era a fraqueza dele? Vamos lá ver? De boa vontade, pois, me gloriarei agora nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Repara que você reconhecer que é fraco, dá um acesso tão forte, tão grande, tão poderoso, para que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração. Tem colocado Jesus em primeiro lugar no teu coração? Porque quando o Espírito Santo está em primeiro lugar no teu coração, olha, repara, não é no cantinho da casa não, é em primeiro lugar, é no destaque, é lá na área central, é o mais importante da casa. Sabe quando você tem um eletroeletrônico ou um móvel grande, caro, importante, você bota no cantinho atrás da porta? Você bota no meio da sala, para que todos quando entrar vejam, nossa, que lindo, não é assim? Jesus tem que se mostrar lindo na sua vida. Chega de excluir a presença de Deus na sua vida. Chega de colocar Jesus no cantinho e falar, um dia eu vou, uma hora eu me acerto, quem sabe uma hora eu tenho força, não sei, amanhã a gente vê. Chega, porque o amanhã não lhe pertence. Chega de brincar de crente. Não dá mais para brincar de crente. Nos últimos meses a gente viu tanta
morte aqui no Jardim Filhos da Terra não foi em outro bairro, não. Foram de pessoas que a gente conhece, que conviveram com a gente, que congregaram com a gente, morreram, que vieram pedir, que ouviram o clamor, que receberam convites. Uns aceitaram, outros padeceram. Mas uma coisa é certa: a leitura oficial hoje é a coisa mais real. Um dia teremos que prestar conta. E o tribunal, o dia da grande ira de Deus, cessou-se a misericórdia, cessou-se a compreensão, cessou-se a paciência de Deus. E dura coisa essa é rejeitada por Deus. Dura coisa essa é rejeitada por Deus. Quando Deus rejeita, demônios tomam acesso, tomam lugar, ganham um caminho, atuam na sua vida. Receba força hoje do Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça e fala: Espírito Santo de Deus, eu não tenho força, sou fraco, mas dependo de Ti. Entra no meu coração, limpa toda essa raiz de amargura, toda essa batalha interna, todas essas fraquezas, todos esses pecados, toda essa iniquidade que me bloqueia do Senhor. Eu quero ser Teu amigo, seja meu amigo, guia os meus passos, me dá força, me conduz para o céu. Clame ao Senhor. Chega de hipocrisia. Quanto pecado tem enrostido dentro do seu coração? Quantos pecados você assume? Quanta iniquidade você pratica que só você sabe e acha que engana a todos? E o Espírito Santo de Deus está acompanhando. Te acerta. Te deu um livramento hoje, vou te dar outra amanhã, mas uma hora a porta da graça se fecha. E quando fecha a porta da graça, abre a sepultura. Cuidado. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus de justiça e de juízo. Paulo começou a mostrar o prazer dele. Olha a alegria de Paulo como mudou. Olha o homem convertido, Dilma, como muda. Ele começou a alegrar assim, ó. Pelo que sinto prazer agora nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas perseguições, na angústia. Será que isso encaixa na vida de alguém aqui? Quem sofre aí no meio dessas fraquezas, injúrias, necessidades? Olha, só para os irmãos entenderem o que é necessidade, ontem nós ganhamos uma porção generosa de alimento. Fizemos 7 cestas básicas e ajudamos algumas famílias hoje. Então prova que todos sentem necessidade. Alguns não são gratos, não aceitam a necessidade, e outros são gratos. Jesus entrou, socorro na hora certa. Jesus, eu continuo me cuidando. Jesus, eu continuo sendo amada por Senhor. Me ajuda a te valorizar, me ajuda a ser fiel, me ajuda a te obedecer. Me ajuda, eu sou tua filha. Não me desampara não, eu sou teu filho. Segura na minha mão, não me abandona não. Não quero mais me sentir sozinho. A solidão dói, não dói? Cristo não quer te deixar só. Ele quer mostrar para você o quanto você é importante. Mas você tem que aprender a valorizar a ação de Deus em meio a todas essas dificuldades. Angústia, necessidade, tribulação, perseguições. Ser perseguido hoje, o crente ser perseguido hoje é a coisa mais comum dentro da própria igreja. O diabo, no passado, queria destruir a igreja. Hoje ele entra com um sapatinho de algodão e começa a colocar um contra o outro. E começam as perseguições. Aí o que o pastor orienta na hora da dificuldade? Se sinta bem-aventurado quando mentirem e disserem todo mal contra vós por amor de Cristo. Sermão da montanha. As palavras de Jesus sempre têm resposta para o teu coração. O que nos falta é reconhecer a necessidade que temos da presença do Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Porque nós não queremos que Ele dirija a nossa vida. Nós queremos andar por nossas próprias forças. E está aí o erro da humanidade. Está aí o erro da igreja. Está aí o erro do ser humano. De achar que pode, que faz, que é. E não tem jeito. Eu costumo dizer uma verdade que poucos pregadores falam. A Bíblia nos ensina que todo poder e autoridade foi dado ao nome de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso nos céus, na terra e até embaixo da terra. Todo-Poderoso. Ninguém resiste à autoridade suprema do nome do Senhor.
Mas não subestime o poder do diabo. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder. E a tua intelectualidade, os teus pensamentos, as tuas forças, o teu modo de ser, não pense que é capaz de enfrentar as astúcias do diabo e você sair vitorioso, porque não sai. E a prova é certa que você perde todos os dias. Que essa palavra já bateu no teu coração em várias vezes. Que o Espírito Santo já fez você refletir um monte de coisa que você está perdendo e apanhando do diabo. E até quando vai brincar de ser crente? É verdade, Deus. Está na hora de mudar o contexto. Está na hora de passar para o lado certo da batalha. A batalha vai continuar. Ou não vai, missionário? A batalha é o quê? Bem contra o mal? Por que a gente só escolhe o lado do mal? Para ficar perdendo, para ficar apanhando, para ficar tomando tapa na cara. Chega. A arma mais poderosa que temos é o amor. Ama, mama. Olha a mãozinha dada. Olha a coisa linda. É o amor. Agora, sabe o que a Bíblia fala? Que você tem que amar mais a Deus do que a sua esposa. Mais a Deus do que você mesmo. Mais a Deus do que seus próprios filhos. Que difícil ser crente, né? Difícil? Mas posso falar uma coisa para você? Basta uma palavra de Deus. É só uma palavra. A presença de Deus, o poder de Deus, a essência de Deus na sua vida te preenche de tal modo que você contagia a esposa, contagia o esposo, o lar muda, o clima muda, a leveza chega, todo fardo pesado é arrancado das costas, Jesus começa a andar dos seus lados, as mãos do Senhor começam a guiar você, começa a falar: você é importante, deixa eu me aperfeiçoar, deixa eu botar o meu poder na tua fraqueza, deixa eu mostrar que sou grande na sua vida, porque sem mim você não vai conseguir. Abre acesso para mim. Porque todas as vezes que você pensa estar forte, você está. E todas as vezes que eu penso estar fraco, eu estou. Então vamos se gloriar na onde? Na nossa fortaleza ou na nossa fraqueza? Vou repetir. Vamos se gloriar na onde? Em nossas forças ou em nossas fraquezas? Porque todas as vezes que eu penso estar forte, eu estou fraco. Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque eu dependo que Deus aperfeiçoe o poder dele na minha vida. Eu dependo da ação, da misericórdia, da graça, do amor, da ação, da intercessão do Espírito Santo na minha vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer entrar no teu lar. Ele quer te fazer feliz. Quer mudar esse quadro de dor. Parece que está uma batalha. Parece que a jornada, parece que a dor, parece que toda a tua prova é muito maior do que o poder e o amor de Deus. Não parece? Muda a visão. E deixa Jesus aperfeiçoar o poder do Espírito Santo na tua vida. E você vai ver o quanto você é especial e o quanto você é amada. Amém, igreja? Amém. Sai daqui entendendo que o Espírito Santo quer ter um encontro com vocês hoje. Sai daqui entendendo que o amanhã não pode ser o mesmo que hoje. Porque hoje vocês estão sendo limpos por essa palavra e deixam de ser inocentes. Que o Espírito Santo trabalhe na mente e no coração de vocês. A ponto de vocês entenderem que Ele ama. Se sentir amado é tão bom. Oh, glória a Deus, aleluia. Por muitos anos eu me senti rejeitado. A minha rejeição, irmã Eva, foi tão grande. As minhas dores foram tão grandes. Eu saí de casa com 17 anos e voltei aos 39. Nesse intermédio, sofri que você não tem noção. Eu conquistei tudo no mundo. E perdi tudo no mundo. Eu conquistei o auge no mundo. E comi até do lixo no mundo. A gente não chega a ser pastor de graça. Tem um preço doído para pagar. E o resumo da minha história era me suicidar. O resumo da minha história era tirar a minha vida. O resumo da minha história era me matar. E de repente Deus olhou para mim e falou assim: deixa eu cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Dá essa liberdade para Deus. O amor dele vai te constranger. A alegria vai gerar tal alegria, tal felicidade, tal paz no teu coração, que quando você parar para olhar para trás e tentar lembrar da dor, rapaz, aquele processo foi difícil, foi doído, mas nem lembro o que aconteceu mesmo. Porque Deus quer mudar a tua vida. Em nome de Jesus, sai daqui revestido pelo poder do sangue de Jesus. Sai daqui revestido com a graça do Espírito Santo. Sai daqui revestido com o poder da palavra de Deus. Sai daqui revestido com o nome de Jesus. Eu profetizo mudança de
história. Eu profetizo a vitória na tua vida. Eu profetizo a vitória no teu lar. Eu profetizo a paz no teu lar, a felicidade no teu coração. Deus Todo-Poderoso. Chega de tomar tapa na cara. Em nome de Jesus. O espinho na carne tem que sair. E Deus tem prazer em tirar. Glória a Deus. Se renda aos pés do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então fica em pé. Eu quero orar por vocês. Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio na vitória dos irmãos. Eu acredito que essa palavra, ela é viva. Essa palavra ela não é uma palavra qualquer. Não é um conto de fada. Essa palavra não é uma pegadinha, não é uma historinha em quadrinhos. Essa palavra é viva, vem dos céus. E ela tem a eficácia de mudar a minha vida e a sua vida. Ela tem o poder de mudar a tua história. Amém? Louvado seja Deus.